Olá, eu sou a Fran, bioquímica do Laboratório Laborale. Nós estamos aqui com uma mulher que também nos inspira, que escolhemos para contar um pouquinho da sua história. Oi, Ana. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho quem é a Ana Paula. Então, a Ana Paula é a mulher da atualidade de hoje, multifacetada, fazendo milhares de coisas ao mesmo tempo. Acredito que muitas de vocês que estão aqui fazem isso também. Então, é mãe, é mulher, é amiga, é dona de casa e faz um pouquinho de cada coisa. Mas é um desafio diário. Mas sou enfermeira. Agora então sou professora também da universidade e hoje atuando também como profissional no acompanhamento então de gestantes. Então nós vamos falar um pouquinho do teu projeto, que é o Apoiando ao Nascer, né? Para as pessoas também é algo novo, né, da tua vida também. Então eu gostaria que você contasse um pouquinho para nós o que é esse projeto, do que ele surgiu, se ele surgiu como uma necessidade, de ajudar as mulheres, mães. Então, conta um pouquinho para nós o que é o Apoiando ao Nascer. É interessante que esse projeto, o grande idealizador dele foi o meu esposo, que é gineco-obstetra. Já fazia um tempo, então, que ele pensava em algo assim, só que faltava experiência prática, ou seja, a Ana mãe. Uma coisa é eu ser enfermeira, acompanhar ele, né, desde... Ou saber tudo na teoria, muitas coisas por ser enfermeira, né? Claro, é completamente diferente, né? Então, eu acompanho ele já há muitos anos nesse cuidado com a mulher, com a gestante. E então, a ideia dele, principalmente, éramos, né, construir algo onde eu pudesse complementá-lo, somá-lo na profissão que ele tem. Então ficou lá guardadinho essa ideia e com o passar dos anos os filhos chegaram, aí a prática ensinou, né? Tudo que a gente vê na teoria nem sempre é assim. Com a prática tu fortalece, tu vê o que funciona, o que não funciona. Então depois dos filhos mais ou menos criados, né? Mais ou menos encaminhados, são pequenos ainda, mas mais ou menos encaminhados, a gente pensou, não, é a hora, né? A hora da gente colocar em prática esse projeto. Acabamos pegando o ano de pandemia, mas mesmo assim está nos surpreendendo, porque muitas mulheres, né, elas necessitam dessa rede de apoio, que é o que o Apoiando ao Nascer oferece. Então, é acompanhar a gestação, oferecer o apoio necessário, porque é uma fase da vida da mulher delicada, ao mesmo tempo maravilhosa, que se tu conseguir fornecer esse apoio e a mulher, o casal também, perceber que é válido ter alguém para auxiliar, para mostrar o que vai acontecer, para preparar, lá no final fica tudo mais simples. Então, como eu sempre falei, eu precisei passar por isso para você descobrir as necessidades, né, que então, cada uma tem. Isso, eu chegar claro que isso muda, né? Claro, de pessoa para pessoa. Nenhum filho é igual, nenhuma gestação é igual, eu passei por duas, são coisas completamente diferentes. Mas alguém chegar para te dizer, olha, vamos fazer desse jeito que dá certo, fica bem mais fácil. Bem mais fácil. Então, eu vou entrar numa pergunta agora, né? Porque eu também estou entrando nesse mundo da maternidade. Então, assim, a gente vê muito a romantização da maternidade, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho da expectativa da mulher ao esperar um filho, e além disso, agregar, né, o trabalho profissional, o cuidar da casa, o ser mulher, né? Não perder a figura da mulher e ser somente a mãe. Então, o que você diria para mim ou para essas mães? É uma pergunta bem interessante. A primeira coisa, existe uma dualidade na questão da maternidade. Um lado é a romantização. Então, as pessoas têm a tendência, a mulher tem a tendência a romantizar demais. E do outro lado também deixar tudo muito complicado, como sendo tudo muito horrível. Não é nenhum nem outro. Tá? A gente precisa ficar meio termo disso. A maternidade é sim uma fase, como eu disse, delicada, mas ela tem seu lado bonito e leve também.
Claro que hoje com essas, né, na internet a mulher tem acesso a qualquer coisa, então quando eu atendo no consultório as mulheres vêm com várias informações, eu li ali, eu li assim, eu li assado. Muitas vezes eu digo, calma, tá? A gente vai fazer assim, assado e vai dar certo. Então tem que ter muito cuidado nessa romantização e também nessa demonização, que eu digo, é tudo muito horrível, é tudo muito difícil. Não é, porque às vezes até as pessoas dizem, aproveita e dorme agora. Aproveita e dorme agora. A gente não sabe, né? Porque cada criança eu atendo desde aquela mãe que se preparou, né? E eu preparei ela, que a criança precisa amamentar de 2 a 3 horas, pelo menos nos primeiros 30 dias precisa ser assim, livre demanda. E aí a outra que a criança já, logo depois disso, já começa a dormir um período maior. A mãe que consegue dormir quando a criança dorme. E também tem o contrário disso, aquela mãe que quer continuar fazendo tudo que ela já fazia antes. Nós temos essa tendência, continuar cuidando da casa, do marido, do filho, né, o profissional. E esse período pós-nascimento, né, a gente precisa dar uma atenção, então, para nós e para o bebê. A mulher de hoje, a mulher da atualidade, ela tem essa tendência, eu sou assim, muitas vezes eu paro e penso, não, calma, Ana Paula, vamos priorizar. Então, no curso mesmo, num dos cursos que eu ofereço, eu faço a mulher pensar nisso. Não só a mulher, o homem também, o casal. Então, o casal vai parar para pensar, bom, e agora? Nasce o teu filho, nasce o nosso filho, quem vai cuidar da alimentação da casa? Por exemplo, se antes era um casal que comiam fora, né? Quem que vai cuidar dos afazeres da casa se antes vocês tinham uma diarista uma vez por semana ou a mulher dava conta e o marido ajudava? Então, essas coisas eu faço a mulher pensar um pouquinho para evitar futuros problemas, né? Porque o cuidado vai ser para o bebê e dela também, né? A gente esquece muitas vezes da mulher. E também não gerar um conflito dentro de casa, muitas claro, vezes, né? Porque é algo novo, é um ser novo que vai chegar ali e tem uma rotina que vai ser mudada, né? Então, às vezes isso chega e aí pode até acontecer aqueles problemas que a mulher fica com depressão, né? Sim. Então, uma preparação para esse momento é importante, né? Não, é muito importante. Eu sempre falo, a rede de apoio. Hoje a gente tem isso, então se tu conseguir, a mulher não precisa ser a Mulher Maravilha. Até ontem eu estava assistindo uma aula sobre isso. A mulher não precisa ser, a gente não precisa se cobrar a esse ponto. A gente faz o que está ao nosso alcance, mas nós precisamos, né, saber que nós somos humanas também. Então essa cobrança, acho que um pouco é culpa nossa mesmo, a gente quer fazer tudo. Eu acho que é da mulher, né? Eu preciso cuidar da casa, eu preciso cuidar dos filhos, eu preciso fazer tudo, né? Mas não é bem assim. Não é bem assim. Então, o intuito do Apoiando Nascer, né, o objetivo nosso principal é fornecer esse apoio e fazer a mulher enxergar essas coisas para fazer com que a maternidade fique mais leve. Não romantizada. Leve. Tá? Isso é importante porque é vida real, tá? Você o casal numa vida e de repente vem um filho e pode mudar tudo, né? Virar de cabeça para baixo. Virar de cabeça para baixo. Então, né? Vamos conversar sobre a realidade, não transformando ela num pesadelo, não é de maneira nenhuma, tá? Porque é maravilhoso, é fantástico. Aquela criança né, o fruto do amor teu e do teu esposo, então é sim muito legal e a gente pode tornar isso mais leve. Isso é importante. Isso mesmo. Então, hoje também, nos dias de hoje, a mulher ainda enfrenta então essas multi-atividades, né? Então, assim, eu queria que você contasse, você como mãe, como empreendedora e como mulher, quais são os maiores desafios e as maiores alegrias que você encontra desempenhando 3 funções, na verdade, né? Eu acho que começando como mãe, né? A educação e o exemplo dos filhos. Isso é o mais difícil para mim e o que eu mais me cobro. É o teu maior desafio. Meu maior desafio. Então, a gente com essas multifunções, nós temos a tendência, às vezes, a deixar isso
né, de um pouquinho de lado. Então eu tenho me cobrado, eu me cobro muito para estar presente nessa educação. Muitas vezes eu tô cansada, as pessoas que me auxiliam, né, porque eu tenho rede de apoio também. Então eu sou essa mulher que faz tudo, mas eu só consigo fazer isso porque eu tenho uma rede de apoio. Então eu tenho a pessoa que me ajuda com as crianças, eu tenho a pessoa que me ajuda com minhas funções da casa, graças a Deus. Então essa coisa da Mulher Maravilha até certo ponto, a gente precisa. Então, eu me cobro muito com essa questão, para mim é um desafio diário, a questão da educação mesmo e o comportamento né? A construção do caráter da criança, né? Porque a gente vai vendo com o passar dos dias, o raciocínio deles é muito mais rápido, hoje está tudo muito fácil. E hoje as redes sociais, às vezes, se você não está presente, educa o teu filho, né? É muito bom e ao mesmo tempo é muito ruim, sabe? Muitas vezes eu e meu esposo nos cobramos, será que a gente tira tudo e isola essa criança, né? Mas aí como vai ser a comparação com os outros? Se os outros estão nesse meio. Então, vamos colocar nossos filhos nesse meio, mas a gente vai tentar se policiar. É eu digo, um desafio, um questionamento diário que nós temos. Como empreendedora, mostrar de forma ética, mostrar o seu serviço de forma... que apareça interessante, né, para as pessoas que olham, né, que não conhecem, que não sabem o que a gente faz, tu ser humano, tu conseguir separar, né, esse lado mãe, esse lado mulher e deixar o profissional agir. Então isso também é um desafio. Como mulher, o principal é conseguir conciliar tudo isso. E não esquecer de você como mulher, né? Sempre a gente ouve falar, eu leio bastante também, o que tu faz por você? Por mim, né? O que eu faço por mim? A gente faz tudo por todos, né? Casa, família, filhos, mas e por ti? Então, isso eu tenho me cobrado bastante. Eu participo até de um grupo agora, que é o W2W, que tem feito a gente pensar sobre isso. Inclusive, nós vamos ter uma live com as meninas para elas também apresentar um pouquinho do trabalho delas, faz parte do nosso... E uma das discussões é assim, a gente, mulher, pensar em nós. Porque parece que é errado, né? Você chegar no final do dia e alguma coisa faltou, mas e eu? Exatamente. Né? Hoje, assim, é um exemplo, né? Eu corri desde a hora que eu acordei. Geralmente é assim. Hoje foi um pouco mais do que eu... E também, assim, administrar esse ano de pandemia, agora as últimas notícias. Então, esse é outro desafio, né? Que nós estamos com crianças se adaptando a essa nova realidade, a gente não sabe qual vai ser a consequência disso tudo depois. Então, é um ano de bastante desafios para mim. E as tuas maiores alegrias? As maiores alegrias, meus filhos... Ver que estão bem, né? Sabendo que eles estão bem. Eu digo que o filho diariamente é uma alegria, diariamente, não só diariamente, é a cada minuto, a cada hora. Existem, claro, os altos e baixos, né? Uma hora, né, tu fica furiosa, outra hora, mas a alegria é, sim, eles estarem bem, né? Eles estarem com saúde principalmente, né? E agora pensando nas atuais circunstâncias, é só agradecendo. Isso mesmo. Então, a minha principal alegria é isso. Claro que aliado, né? A gente tem aliados a isso, né? A minha vida profissional, apoiando na secretaria. Quantas pessoas que você tem ajudado também. Receber esse feedback dessas pessoas que deve ser muito gratificante, né? Aquela mãe, até interessante, eu sempre questiono a mãe, a mulher, o casal que chega. Qual é o teu maior medo? É uma das primeiras perguntas que eu faço. Quase 100% é a amamentação. Então, a amamentação ainda é algo que gera um estresse que não deveria, sabe? Claro que existem técnicas, existem maneiras que tu possa facilitar lá no final a amamentação. Então, se isso for construído ao longo de toda a gestação, não vai ser um problema. Não vai ser esse medo. Vai ser um desafio. Como a gente tem diariamente, mas não esse medo. Não, e eu sempre falo, o medo às vezes ele atrai coisas que não são legais, né? Então nada como você estar preparado, né? Claro. E às vezes esquecer um pouquinho essas informações também deturpadas na internet, né? Isso, as teorias. Não, e entra outra coisa, né, Ana? Os pitacos de todo mundo, né?
A gente entende que é de uma forma de querer ajudar, né? Mas às vezes acaba atrapalhando. Então, a partir do momento que você tem um profissional te acompanhando, então daí você fica mais poderia dizer, tranquila em dizer, não, mas eu vou trocar uma ideia com a Ana, a Ana tá me acompanhando, então tá dando certo, não tá dando, porque às vezes você também não quer magoar uma tia, uma mãe, uma amiga que vem com o objetivo de ajudar. Uma das coisas que eu falo sempre no curso é isso, quando vierem os pitacos, eles vão vir assim, de forma, são enxurradas, faz cara de paisagem, não discute, faz cara de paisagem. Porque o que for feito dentro, né, da casa com seu filho, é você e o seu marido, enfim, né, você e o seu relacionamento que vão decidir o que vai ser feito com o bebê. Mas até ontem, enfim, eu coloquei na minha página sobre a mãe poderia escolher duas coisas. Aí uma delas era banho demorado, lavar os cabelos, comer comida quente, e uma delas evitar pitacos. Foi unânime, foi praticamente todo mundo, né? Uma das dormir a noite inteira e a outra era evitar os pitacos. Então, porque isso muitas vezes atrapalha. Então, essa tua consultoria, poderia dizer assim, também vem para auxiliar nesse sentido, né? Às vezes a mãe não consegue, né? Ela tá no hospital, tá em casa. E a gente chega, né? Eu chego lá e eu percebo que tá a tia, a vizinha, a sogra, né? E ela tá numa situação que é complicado. Olha... Então é eu que vou lá, delicadamente. Porque muitas vezes a gente fica sem jeito, né? E a gente não quer magoar ninguém mesmo, né? Então o objetivo sempre é ajudar, mas muitas vezes é também causar muitas dúvidas, né? E muitas mães também que têm feito, gestantes que têm feito curso de amamentação, que é um dos cursos, muitas vezes trazem as mães, que é a pessoa que vai ajudar depois. Então, vem junto pro curso, vem junto e te atualiza. Então, não só o marido pode vir, mas eu sempre peço, quem vai te ajudar, tu já pensou nisso? Quem vai estar contigo naqueles dias, né? Que são os dias iniciais, exatamente, né? O resguardo, aquele período de puerpério, quem vai estar contigo? Vai ser a sogra, então, traz junto. Vamos conversar com ela também. E eu acho que isso evita um monte de problemas, ou às vezes até desagrado com o marido em casa, ou né, com a família, tudo mais simples. Então, eu acho que é isso, né, na nossa conversa um pouquinho, poderíamos ficar muito tempo. Né? Esse assunto, olha, eu falo o dia todo. Foi muito interessante também conhecer, eu que estou entrando nesse mundo da maternidade também, eu sou um pouco acelerada. Então, eu acho que eu pareço com você, é normal de nós mulheres. Querer, ter essa ânsia de querer fazer tudo e tudo da melhor forma possível. E algumas coisas com certeza vão ficar. Então, nada como estar preparada e conversar com pessoas profissionais e que venham auxiliar nesse momento. Estamos à disposição para ajudar, né? Então, gostaria de agradecer, né? Muito obrigada. Então, uma das pessoas que nós escolhemos que nos inspiram, né? E que tem uma vida real, né? Para contar. Real. Exatamente. Então, obrigada. E sucesso nesse teu projeto do Apoiando Nascer. Muito obrigada. Agradeço então a oportunidade de conversar contigo, de vir aqui expor então a minha realidade, o meu trabalho, e é isso. Obrigada.